Imagina tentar construir, tipo, uma enciclopédia de absolutamente todo o universo. Uhum. Um projeto bem modesto, né? Pois é. Da biologia de um inseto até a ética humana, passando pelas leis invisíveis do pensamento e chegando até a mente do divino. E o mais absurdo, sem nenhum instrumento científico moderno. Exato. Sem telescópio, sem microscópio, sem computadores, apenas observando a realidade ali ao redor dele. É, só com o poder da observação e da lógica. Bom, hoje a gente vai mergulhar nos textos da filósofa Marilena Chauí para entender a mente de alguém que fez exatamente isso, o Aristóteles. A nossa missão nesse mergulho é desmistificar o Aristóteles, sabe? Com certeza. Tirar aquela aura pesada, né? Isso, tirar ele daquele pedestal de leitura acadêmica densa que muita gente acha inacessível e mostrar como esse homem construiu, meio que do zero, as bases de quase tudo que o Ocidente entende hoje por ciência, lógica e realidade. É um desafio e tanto. Porque, assim, a influência dele é tão, mas tão profunda, que a gente muitas vezes nem percebe que está pensando de forma aristotélica. Sério? Como assim? Quando a gente categoriza o mundo, sabe? Quando separamos a física da ética numa escola, por exemplo, a gente já está usando a arquitetura mental que ele desenhou lá atrás. Caramba, a gente usa o sistema dele sem nem saber o nome. Exatamente. Mas para realmente absorver a genialidade desse sistema, a gente não pode olhar para ele só como, sei lá, uma lista de conceitos antigos. A gente precisa entender os problemas quase insolúveis que ele estava tentando resolver na época. Ele precisava encontrar ordem num mundo que, filosoficamente falando, era um caos total de ideias conflitantes. Certo, vamos desembrulhar isso então. Porque antes da gente organizar todo o conhecimento humano, a gente precisa dar um passo atrás e fazer uma pergunta muito básica. Qual seria? Por que os seres humanos buscam o conhecimento? Para começo de conversa. Essa é a pergunta de ouro. Lendo os textos da Chauí, a gente vê que, para Aristóteles, a filosofia nasce de um choque. Um choque que tem dois elementos, né? O talmazen, que é o espanto, e a aporia. A aporia que é basicamente um impasse. Um beco sem saída lógico. Isso. E eu sempre tive a impressão de que a filosofia começava, tipo, com uma contemplação toda melancólica debaixo de uma árvore, sabe? Aquela imagem clássica do pensador parado, né? Exato. Mas essa ideia de espanto, de talmazen, parece muito mais ativa. É como um sobressalto mesmo. É muito mais visceral do que uma reflexão passiva. O que é fascinante aqui é que esse talmazen não é um medo diante do desconhecido, tipo um terror. É um espanto cheio de admiração. Uma maravilha de estar vendo aquilo. Isso. E aí entra a aporia, que é aquele momento em que a mente humana simplesmente bate num muro. É uma dificuldade que parece não ter solução nenhuma. Entendi, aí rola uma faísca. Exato. Quando você junta esse espanto maravilhoso com um problema sem solução aparente, você tem um motor da filosofia. A nossa mente simplesmente não suporta o impasse. A gente precisa investigar. O cérebro coça, né? Fica coçando. E o que Aristóteles defende é que esse processo nos obriga a reconhecer a nossa própria ignorância. E a história da filosofia, para ele, é uma sucessão dessas aporias. É por isso que ele sempre começa estudando o que os pensadores vieram antes dele disseram. É como presenciar um truque de ilusionismo espetacular, então. Como assim? Tipo, quando um mágico faz algo desaparecer bem na nossa frente, a reação natural não é sair correndo de terror, nem só aceitar e dizer, ok. A nossa mente entra nessa aporia. A gente sabe que a mágica não é real, mas nossos olhos dizem que é. Nossa, ótima analogia. E esse espanto tira a gente da nossa zona de conforto e faz a gente querer investigar os bastidores do truque. Queremos sair daquela ignorância satisfeita. É uma excelente forma de visualizar. Mas olha, vamos aprofundar um pouquinho mais. Para Aristóteles, se o objetivo é sair da ignorância, a busca pelo conhecimento não pode estar atrelada a uma utilidade prática. Nenhuma utilidade? Nenhuma utilidade imediata. E isso é uma coisa que choca muito a nossa mentalidade de hoje em dia. Para ele, a filosofia não serve para fabricar uma ferramenta, não serve para construir uma ponte, nem para gerar dinheiro. Ela é um fim em si mesmo. É libertador e angustiante ao mesmo tempo, né? Bastante. Mas é justamente porque ela não serve a nenhum mestre, não é escrava de nenhuma necessidade prática,
que ela é o único saber que é verdadeiramente livre. Mas espera aí. Se não tem uma aplicação prática, se não resulta em nada útil para nossa sobrevivência, o que impulsiona a gente a continuar buscando? Por que alguém se daria esse trabalho todo? Pelo puro e simples prazer de conhecer. E é bem aqui que Aristóteles rompe drasticamente com o mestre dele, o Platão. A famosa treta filosófica. Maior de todas. Platão argumentava que aprender era, na verdade, uma reminiscência, que a gente estava só relembrando coisas que a nossa alma já tinha visto num mundo das ideias perfeito, antes de a gente nascer. O conceito de vidas passadas, da alma e tal. Isso. Só que Aristóteles rejeita isso completamente. Ele diz que o simples fato de a gente sentir prazer ao usar os nossos sentidos materiais, principalmente a visão, para diferenciar as coisas no mundo real, já é a prova empírica do nosso desejo natural de saber. Quer dizer, os nossos sentidos não são um engano, eles são a ferramenta. Exatamente. Não tem essa de vidas passadas envolvidas. Tem o mundo físico aqui e agora, clamando para ser compreendido. E isso nos leva inevitavelmente ao grande embate, né? Porque se a resposta para o nosso espanto está aqui no mundo real, nas coisas que a gente pode ver e tocar, o Aristóteles precisava confrontar de frente essa teoria central do Platão. Ele não tinha como fugir disso. Essa ideia de que o mundo em que a gente vive é só uma cópia meio pálida, uma sombra distorcida de um gabarito celestial perfeito chamado mundo das ideias. E ele constrói uma crítica que é simplesmente implacável contra essa noção. Para Aristóteles, não fazia o menor sentido duplicar a realidade. Como assim duplicar? Bom, criar um mundo das ideias não resolvia os problemas aqui do nosso mundo. Só criava um segundo mundo cheio de problemas que a gente também ia ter que explicar. Mas, sendo muito sincera, não seria muito mais fácil para o cérebro humano aceitar a teoria de Platão? Mais fácil. Tipo, ter um modelo perfeito e imutável de justiça, de beleza, de verdade guardado em algum lugar seguro. A nossa realidade aqui é confusa, as coisas quebram, as pessoas mudam. Ter um gabarito perfeito não simplifica as coisas. Se conectarmos isso ao quadro geral, pode até parecer psicologicamente reconfortante, sabe? Mas, logicamente, o Aristóteles demonstra que é um desastre. Um desastre. Por quê? Porque se as ideias perfeitas estão separadas das coisas físicas, elas não conseguem explicar a dinâmica da vida real. Um conceito estático, parado, fora do tempo, não explica por que uma folha nasce, fica verde, depois seca e cai no outono. Não explica o movimento, a mudança. Exato. Não explica a gênese, nem a transformação ou a destruição das coisas. Se a verdadeira essência das coisas está lá em outra dimensão, então este mundo aqui, onde a gente vive, sofre, trabalha e morre, ele vira uma coisa totalmente irracional. Fica impossível de conhecer. A teoria do Platão basicamente rouba o sentido do mundo real. Se a verdade está lá fora, a vida aqui não importa tanto? Perfeito. E os textos da Chauí também apontam um argumento formidável dele, que é a questão da regressão ao infinito. A teoria da participação, eu acho essa parte genial. É muito boa, né? Muito. Porque a lógica é, se eu e você somos humanos apenas porque participamos de uma ideia de humano que fica pairando no éter celestial, o que exatamente conecta o nosso corpo físico a essa ideia abstrata? A gente precisaria de uma terceira ideia, tipo uma cola, para ligar eu e você à ideia original. Isso, e aí você precisaria de uma quarta ideia para colar a terceira na segunda. E assim por diante, para sempre. O raciocínio simplesmente desmorona. Desmorona totalmente, porque ele tenta colocar a essência fora da própria coisa. A grande revolução de Aristóteles é afirmar com todas as letras que o inteligível, aquilo que a gente pode compreender pela razão, está dentro do mundo sensível. A essência do humano está no humano de carne e osso. Exato. E para provar que este mundo aqui é digno de estudo e tem sentido próprio, ele decide mapear o conhecimento humano. Ele divide as ciências em 3 grandes áreas. As ciências teóricas, práticas e produtivas. É tipo a semente das divisões das nossas universidades hoje, né? Com certeza. Mas como ele separou isso naquelas águas turvas da época? Ele olhou para a finalidade da ação. As ciências teóricas, que incluem a física, a matemática e a filosofia primeira, elas buscam a verdade sem nenhuma interferência humana. O conhecimento pelo conhecimento. Isso.
Os planetas vão orbitar e os triângulos vão ter 3 lados, quer a gente queira ou não. Faz sentido. E as outras duas? Depois vem as ciências práticas, tipo a ética e a política. O foco aqui é a praxis, a ação humana. Não é só saber o que é o bem, mas agir bem na sociedade. E por último, as ciências produtivas ou poéticas. Que seriam as artes e os ofícios, certo? Exato. É o foco na poiesis, em fabricar uma obra, tipo arquitetura, agricultura. Nelas, o resultado é algo que existe fora de quem fabricou. Mas sabe, observando essas 3 categorias, é impossível não notar que a estrutura delas é um espelho exato da sociedade escravista grega da época. O topo é teoria pura e a base é o trabalho manual. Isso é um reflexo direto dos valores históricos deles. Sem tomar partido, a gente tem que notar que a Grécia Antiga era aristocrática. Dependia do trabalho escravo para sobreviver materialmente. Então, quem fabricava as coisas estava na base da pirâmide intelectual também. Pois é, o trabalho manual, as ciências produtivas, eram vistos como coisas de necessidade, de fadiga. Acima vinham as ciências práticas para os cidadãos livres e no topo a contemplação teórica, o privilégio de quem não precisava trabalhar. Certo. Mas aí surge um perigo gigante. Com todo esse conhecimento mapeado, da arquitetura até a matemática, da política até a astronomia, como a gente garante que a mente humana não vai cruzar os fios? Como assim cruzar os fios? Tipo, como a gente evita que alguém tente usar as regras exatas e rígidas da matemática para tentar resolver um problema fluido de política humana? A gente precisa de um manual de instruções para usar o pensamento. Ah, sim. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é exatamente isso que ele cria. O que a gente chama hoje de lógica, embora ele chamasse de analítica. A lógica não era uma ciência para ele, né? Isso é um ponto que muita gente erra. Muita gente erra. Os textos são claros. A lógica não tem um objeto próprio na natureza. Não existe uma árvore lógica para você dissecar. A lógica é um instrumento, é o órgão, é o vestibular do saber. Fazendo uma ponte com a nossa realidade hoje, é tipo o sistema operacional de um computador, né? Gostei da analogia, continua. Bom, o Windows ou o macOS, eles não são um jogo, não são uma planilha e não editam fotos. Eles não têm conteúdo próprio, mas são eles que ditam as leis fundamentais de como a memória tem que funcionar. Se a planilha desobedecer às leis do sistema operacional, o programa trava. A lógica é o sistema operacional do intelecto. Nossa, a analogia funciona perfeitamente. E vamos levar ela ainda mais longe. Imagina que esse sistema operacional dita as próprias categorias pelas quais a gente pode interpretar a realidade sem gerar um colapso. O primeiro passo é a teoria das categorias. Que seriam as propriedades das coisas? Sim, as formas supremas de atribuir um predicado a um sujeito. Ele lista 10, tipo substância, quantidade, qualidade, lugar, tempo. Por exemplo, se eu disser esta mesa é de madeira, eu estou falando da substância dela. E se eu disser ela tem 2 metros de comprimento? Aí é a quantidade. Exato. E o erro catastrófico para a ciência, o que faria o seu sistema operacional trazar, é o erro categorial, a metábasis às halogênos. Eita, nome complicado. O que é isso na prática? É simplesmente quando você mistura as categorias. Tentar medir a qualidade de algo usando a quantidade, ou confundir tempo com lugar. Se você não respeita essas fronteiras, o pensamento produz absurdos. E ele não parou só em classificar os termos, né? Ele inventou o motor do raciocínio dedutivo, o silogismo. Ah, o famoso silogismo, que é a estrutura das 3 frases. Aquela clássica: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. 2 premissas gerando uma conclusão inescapável. Parece até simples demais hoje em dia. Parece simples porque a gente está imerso nisso, né? Está impregnado na nossa cultura. Mas a engenharia por trás disso é brilhante. O que torna o silogismo uma demonstração científica real não é a conclusão em si, mas uma coisinha chamada termo médio. Termo médio. No seu exemplo, a gente tem 3 termos: Sócrates, mortal e homem. Presta atenção na conclusão. Sócrates é mortal. Qual palavra sumiu? A palavra homem. Sumiu. Ela desaparece na conclusão
Porque o termo médio atua como uma ponte invisível. Ele é a causa estrutural que liga as duas pontas. A gente só pode afirmar com certeza que Sócrates é mortal por causa do fato dele ser homem. Então o termo médio é a causa. Exatamente. Se você montar um silogismo onde o termo médio não fornece uma relação de causalidade real, você não tem ciência. Você tem um sofisma, uma ilusão lógica. É fascinante pensar que ele estava dissecando a anatomia da verdade séculos e séculos antes do método científico moderno. Mas, bom, tendo esse instrumento poderoso nas mãos e tendo organizado as ciências, o Aristóteles decide entrar no terreno mais complexo de todos, né? A ciência mais alta de todas. A filosofia primeira, que depois acabou sendo chamada de metafísica, a ciência do ser enquanto ser. E a pedra angular de tudo isso é o conceito de substância, a ousia, que é o suporte, a essência das coisas. E para entender a realidade dessa substância, Shaolin explica que a gente precisa conhecer as causas dela, a famosa teoria das 4 causas. Causa material, formal, eficiente e final. Isso. Geralmente a gente vê o pessoal explicando isso com exemplos de estátuas de mármore gregas, né? Mas vamos aplicar isso a algo mais próximo. Quais seriam as 4 causas deste nosso mergulho em áudio aqui? Opa, adoro um exercício prático. Bom, a causa material é do que a coisa é feita, certo? Certo. Então, no nosso caso, a causa material seriam as ondas sonoras, os arquivos digitais, a nossa voz, os tempos de silêncio. Perfeito. E a causa formal? É a estrutura que dá forma a essa matéria. Então, seria o nosso formato de diálogo analítico, essa troca de perguntas e respostas. E a eficiente é o agente que produz a mudança material. Ou seja, somos nós dois aqui, organizando os pensamentos e falando nos microfones. Falta a causa final, que é o propósito, o objetivo, o porquê de tudo isso existir, que seria iluminar os conceitos do Aristóteles para quem acompanha a gente. Maravilha. Você mapeou perfeitamente. Mas então, o que tudo isso significa para o pensamento da época? Como essas 4 causas resolvem aquelas aporias que pareciam impossíveis? Elas resolvem a maior dor de cabeça intelectual que a Grécia tinha na época. O problema da mudança, o devir. Como as coisas se transformam. Exato. Antes de Aristóteles, o pessoal estava preso num beco sem saída. De um lado, tinha o Heráclito dizendo que a única constante era a mudança. Você nunca entra no mesmo rio 2 vezes. Tudo flui. E do outro lado, tinha o Parmênides, que deu um nó na mente ocidental. Ele dizia que a mudança era simplesmente uma ilusão. O famoso paradoxo do ser é e o não ser não é. A lógica dele faz um sentido bem incômodo se você pensar bem. Para algo mudar, tem que passar daquilo que é para algo que ainda não é. Mas o não ser não existe. É um nada absoluto. Do nada, nada surge. Logo, nada pode mudar de verdade. É aterrorizante, porque nega tudo que a gente vê todo santo dia. É o impasse supremo. E aí, o Aristóteles chega e quebra essa prisão lógica do Parmênides com uma distinção genial. Ele diz que o ser não é só uma coisa estática. Ele se divide em 2 coisas: a potência e o ato. A dinamis e a energeia. Isso. A mudança não é uma passagem absurda do nada para o ser. A mudança é a transição do ser em potência para o ser em ato. Deixa eu ver se eu consigo desembrulhar a mecânica disso. Vamos pensar numa semente de carvalho. Boa. Se eu tenho essa semente na mão, o estado atual dela, a realidade concreta, é ser uma semente em ato. Ela já é isso. Mas, por causa da matéria dela, ela não é só uma bolinha estática. Ela carrega dentro dela a capacidade de se transformar. Ela é uma árvore em potência. Perfeito. E aí, quando ela brota e cresce, ela não está vindo do nada absoluto. O potencial que estava oculto nela apenas se atualizou. A mudança é só o virtual sendo puxado para se tornar real. Exatamente. Você acabou de desarmar a armadilha do Parmênides. A matéria fornece a potência, que é o elemento inacabado, o virtual. Já a forma atua como o estado realizado, o ato. A natureza não é um filme pausado, nem um caos sem regras. É um esforço racional de todas as coisas para realizarem a sua forma. É uma sacada genial. Resolve a física e a biologia de uma vez só. Mas, olha,
se a gente seguir essa linha de raciocínio até o limite, a gente esbarra em outra parede colossal. Ah, sempre tem outra parede, né? Sempre. Se absolutamente tudo no universo, desde a semente no solo até os planetas, é matéria passando de potência para ato, buscando a perfeição da sua forma, isso levanta duas perguntas. Quais? Primeiro, o que empurrou a primeira peça de dominó para começar esse movimento todo? E segundo, para onde essa engrenagem cósmica está indo? Aqui a gente entra no ápice absoluto da metafísica dele, a teologia de Aristóteles. Ele introduz a entelequeia, que é a atualidade perfeita, a finalidade da natureza. A natureza age por necessidade para alcançar sua finalidade. Uma semente não decide virar árvore, ela busca isso pela essência dela. Certo, mas por pura lógica de causa e efeito, se o movimento é passar da potência para o ato e tudo que se move é movido por outra coisa, a gente não pode ficar regredindo ao infinito, né? Tem que ter uma ignição original. Sim, a razão exige a existência do famoso primeiro motor imóvel. O divino. O divino. Mas presta atenção nas regras matemáticas desse motor. Ele tem que ser ato puro. Ele não pode ter nenhum pingo de potência ou materialidade dentro dele. Por que não? Porque se ele tivesse potência para mudar, ele precisaria de um movimento anterior para atualizar ele. E aí ele deixaria de ser o primeiro. Sendo ato puro, sem matéria, ele é eterno, imutável e completo. Mas espera aí, tem uma contradição flagrante aí. Onde? Se esse primeiro motor é ato puro e totalmente imutável, ele está congelado. Ele não pode se mexer, não tem braços para empurrar os planetas, não pode alterar a própria vontade. Como uma coisa que é perfeitamente móvel consegue engatar a primeira marcha do universo inteiro? Como ele move sem tocar em nada? Isso levanta uma questão importante, e é a virada de chave mais espetacular do sistema dele. Ele não move o universo dando um empurrão físico, a causa eficiente. Ele move operando como causa final. Ele move pelo desejo. Pelo desejo. Pensa num ímã gigante. O motor imóvel atrai a matéria. O universo inteiro observa a perfeição absoluta e imutável desse ato puro e sente uma atração cósmica em direção a essa perfeição. Então o universo está tentando copiar o primeiro motor. O termo exato é mimesis, imitação. A matéria não consegue ser imortal e eterna como ele, porque matéria é finita. Então o universo tenta imitar essa eternidade do jeito que dá, através do movimento circular contínuo dos planetas e na biologia através da reprodução das espécies. As plantas e os animais morrem, mas a espécie continua. É a natureza imitando a eternidade do primeiro motor. Ele é o desejável absoluto. Nossa, é uma visão de uma beleza assustadora. O divino não está lá girando as engrenagens como um relojoeiro, mas ele é um farol de perfeição que todo mundo quer alcançar. Exatamente. Mas e o que ele faz, então, se ele é puro intelecto, com que a mente desse motor imóvel se ocupa? Bom, se ele pensasse nas coisas imperfeitas aqui da Terra, ele estaria se rebaixando, deixaria de ser ato puro. Como ele é a máxima perfeição, a única coisa digna do pensamento dele é ele mesmo. O primeiro motor pensa apenas em si mesmo. A eternidade dele é a atividade intelectual contemplando a si mesma. Caramba! Isso nos traz de volta para a humanidade, amarrando tudo que a gente discutiu hoje. Se as plantas imitam a eternidade se reproduzindo e os astros girando, como nós humanos participamos dessa mimesis cósmica? Como a gente toca essa perfeição? Ativando o que há de mais divino na gente, o intelecto superior. Para Aristóteles, o ato mais próximo do divino que um humano pode atingir é a contemplação filosófica. Quando a gente foca nas ciências teoréticas, quando a gente contempla verdades puras, a gente está, por um breve instante, imitando a imobilidade e a completude do primeiro motor. Que jornada formidável! A gente percebe que o Aristóteles construiu um arco que suporta todo o peso da realidade. Resgatou o valor do mundo real através do espanto. Organizou o nosso pensamento com a lógica. Resolveu o mistério da mudança com o ato e a potência. E unificou o universo através desse desejo pelo motor imóvel. É um monumento do pensamento humano. Sem dúvida.
Mas, para amarrar de vez nossa análise, eu queria deixar uma provocação final para quem nos escuta. O Aristóteles cravou uma coisa que soa quase como uma heresia hoje em dia, que a filosofia é o saber mais majestoso de todos, exatamente porque ela é inútil. Totalmente contra a maré de hoje, né? Muito. Ela não serve para solucionar a logística industrial, não serve para dar lucro, ela existe pelo deslumbramento puro de conhecer. E na nossa era hipermoderna, onde cada minuto tem que ser otimizado, monetizado e virar produtividade, a provocação é profunda. O que acontece com a alma humana quando a gente perde a tolerância para o inútil? Fica a pergunta. Quando a gente esquece a arte do Talmazen, o espanto maravilhoso. Para evitar que o sistema do nosso próprio pensamento trave, talvez a gente precise de tempo e silêncio. Não para produzir, mas apenas para admirar e conhecer. Fica o convite para reflexão e a gente se vê no próximo mergulho.